Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é quarta-feira, em nome de Jesus. Dia de nós buscarmos, né, pelo chama do conselho, o espírito do conselho. Que nós possamos andar no conselho do Senhor todos os dias. Senhor, que a tua palavra seja o conselho para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nossa quarta-feira diante do Senhor, Pai, declarando que não andaremos na mensageira do engano. Não andaremos, Senhor, nas loucuras dos dias, mas nós queremos ser, Pai, todos os dias orientados pelo Senhor. Tu és o único, tu és o único Deus, tu és a razão pelo qual nós estamos aqui, Senhor. O Senhor é o propósito. Os céus do Senhor é o propósito. A eternidade é o propósito de nós manifestarmos um Pai nos céus. Pai, nós queremos ser, Senhor, aqueles, Pai, que trazem a esperança, a fé que está nos céus declarado. Jesus, Yeshua, o nosso Senhor, aquele que venceu, Pai, a morte, aquele que nos trouxe a vida, aquele que nos restaurou e nos reconciliou consigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra de hoje, dessa ministração, que ela seja útil, que ela seja prática, que ela seja usável, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão da insatisfação, e por esses dias eu quero falar um pouquinho mais sobre insatisfação. Porque a questão da insatisfação no ser humano, queridos, ela adoece mesmo. Ela faz com que a pessoa anda sem propósito, a pessoa cai em níveis de desesperança. E a desesperança, ela pode levar a pessoa a querer tirar até a própria vida, porque ela pensa assim, por que o que eu estou fazendo aqui? Eu nasci para pagar contas, eu nasci para viver em sofrimento o tempo todo, e não era isso aí que eu tinha em mente, né? Eu nem pedi para nascer. E na verdade, queridos, nós somos o sonho do coração de Deus. Então, quem nos constituiu para nascer e vir, escolheu a nossa família, os nossos pais biológicos, foi o Senhor. Então, em tudo, querido, nós precisamos valorizar a escolha de Deus. Houve uma eleição no céu. Quem que nos elegeu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, fizemos uma eleição, né? E nós declaramos que esse aqui ia ser o escolhido para poder descer e falar. Então, nós viemos do coração do Pai para os propósitos do Senhor. Nós precisamos continuar, queridos, sendo os embaixadores aqui na terra, de levar o quê? Fé, esperança e futuro. Porque nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos ter, essa é a nossa esperança. Então, o Senhor, ele faz com que nós temos esse desenho, esse projeto para vir ao mundo e declarar que ainda há esperança. Amém? E hoje nós queremos falar, eu quero falar, né? Nós queremos falar. Amém. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Quero compartilhar aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre insatisfação e falta de propósito, né? Então, isso é uma das causas que o ser humano constantemente anda muito desesperançado. A insatisfação e a falta de propósito é uma das maiores causas, né, de, de pontuação que nós vemos, né, nas pessoas que andam adoecidas. E não só as adoecidas, mas as pessoas que começam a pensar nas suas vidas, né? E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é pensar.
a minha vida, sendo que a nossa vida, queridos, ela é uma vida em Deus. Então, quem nos deu a vida e quem pode tirar a vida é o próprio Deus. Então, nós temos uma vida para Ele, para com Ele. E, e a nossa frase de hoje está em Salmo 37:4, que diz assim: olha, agrada-te agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Oxa, então eu vou vir aqui, vou ficar só trabalhando para o Senhor, vou ficar só ganhando pessoas para Jesus, né? Ganhando almas. Não. Se você fizer, ontem nós falamos sobre a obediência, porque a obediência, ela é o vínculo que nos une à presença do Senhor, né? Do Eterno. Então, aquilo que nos une ao Senhor na obediência, o Senhor também vai responder e devolver em desejos realizados. Eu também tenho alguns desejos meus. Eu também sei observar, eu também sei ver o que é bom. Então, o Senhor também vai te agradar. O Senhor vai devolver para você respostas, porque o Senhor te ama também de todo o coração. E o Senhor não é um Deus que, olha, peraí, eu quero regimentar pessoas, um exército para trabalhar para mim. Não, o Senhor é um pai. E o pai tem prazer em fazer com que nós também usufruímos das coisas boas que ele tem, que ele vê e lê em nosso coração. E a nossa palavra hoje está em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do verso 15 ao 16. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Deixei a minha aberta. Estava preparando e fechei a Bíblia. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 1. Então diz assim, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz, vós a outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha que maravilhoso, queridos. Do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendesse a graça de Deus na verdade, segundo fossem instruídos, né, por Epáfras, o nosso amado conservo, o quanto a vós, outros fiel ministro em Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo estava escrevendo uma carta e ele estava falando sobre por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Olha que maravilhoso. Então, nós, como filhos do Senhor, nós estamos sujeitos, queridos, o tempo todo a viver níveis de insatisfação, porque estamos inseridos em um ambiente aonde as pessoas estão vivendo constantemente em disputas desleais por poder, por posição, por posicionamento, por eu aparecer aqui. Então, como essas pessoas começam a viver esses níveis de disputa, o ambiente vai ficando cada vez mais só disputas
e discordâncias, vai ficando cada vez mais caótico. Então, o que acontece? É muito difícil. Eu, outrora, estou dentro da minha casa, estou buscando o Senhor, estou lendo a palavra do Senhor, outrora, estou dentro da igreja, estou buscando a palavra do Senhor, estou orando o Senhor, eu estou me edificando. Quando eu caio lá fora na sociedade, que eu vou trabalhar, que eu vou estar inserido com outras pessoas, as pessoas estão nesse ritmo frenético, né? De posicionamento, de eu preciso sobreviver, eu preciso crescer a todo custo. Quando nós entramos nesse ambiente, o choque é muito grande, porque é uma cultura do reino dos céus, do Senhor, entrando em um mundo aonde o governo de Satanás foi estabelecido, uma terra onde as pessoas vivem em ganância e vivem em guerras constantes, então nós vamos entrar dentro desse mundo. O que nós precisamos fazer? Preservar, isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual antes ouvisse pela palavra da verdade do evangelho. Então eu tenho que preservar. Eu me abasteci, eu busquei o Senhor, eu li a palavra, eu estou cheio de fé e esperança, eu vou para a guerra. Lá fora, vivendo com as outras pessoas, eu vou ver todas essas coisas, essas é, deformidades que o ser humano, né? Porque lá a alma deformada, ela vai viver de tudo. Então eu vou fazer o quê? Eu preciso de ter um enfrentamento para me poder agir lá fora, andar lá fora, falar lá fora. Porque o Senhor nos coloca no meio dessas pessoas para que nós sejamos luz e sal. Então, eu preciso ser o tempero dessa vida, porque as pessoas não têm esse tempero. Eu preciso ter visão, porque as pessoas não têm visão. Elas são condicionadas por um sistema, por uma regra, por um padrão. Então, eu preciso ter o meu propósito firmado em Senhor para que eu me mova lá fora, na proporção de que eu vou estar nesse meio e eu não vou ser contaminado. Então, é isso que o Paulo estava falando. Olha, por causa da esperança, verso 5, né? De Colossenses 1. Por causa da esperança que você está preservada nos céus. Então, e a nossa palavra aqui, a partir do verso 15, né? 13. Vamos no 13. Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, de viver debaixo dessa atmosfera, dessa dimensão terrível, né? De disputas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, invisíveis, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, qual é o nosso propósito? Por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. O que é plenitude? Pleno, completo, nada faltando, nada quebrado, né? Nada fora do lugar, tudo organizado. 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Então, toda a plenitude nele habita. Então, tudo está habitando nele. Então, o meu propósito, o que consiste? O meu propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? É eu, aonde quer que eu andar, aonde quer que eu me manifestar,
Eu não posso esquecer quem eu sou nele. Então, nele eu estou alinhado, nele eu estou organizado, nele eu tenho equilíbrio. E nesse equilíbrio eu posso me mover no meio das pessoas que estão desajustadas. E eu vou levar vida e esperança para aquela pessoa. Então, quando aquela pessoa abrir a boca e falar o que está fazendo, aqui fora é guerra, aqui fora é uma luta pela sobrevivência, aqui fora é a lei do que o que o maior vence. Mas você pode observar, perceber e trabalhar naquilo que você acredita. Então, toda a plenitude está nele. Olha, ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, né? A minha tradução fala primazia. Na, o livro físico fala primazia, esse daqui eu peguei no online. Permanência, né? Primazia, primeiro. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, por quê? Por quê da insatisfação? Por que que o homem está vivendo a insatisfação nesses dias? Por causa do tempo que está passando? Que tempo? O tempo biológico, o tempo cronológico, quem percebe o tempo biológico, quem percebe o tempo cronológico, somos nós. Essa é a nossa percepção. Agora, o tempo biológico, o que que é? Ah, o meu tempo é superar a morte. Não, eu não posso morrer agora. Eu tenho uma caminhada. Eu preciso redimir o sofrimento. Eu preciso assegurar o acesso à felicidade. Então, todas as vezes que o homem corre atrás de uma felicidade, não que é errado, queridos, não é errado o ser humano correr atrás de uma felicidade, né? Tem até um filme, né, onde o autor vai em busca da felicidade. Qual que é a busca da felicidade? É eu ter um trabalho, eu ter um lugar para morar, é eu ter tudo, aquilo que eu preciso comprar. Isso é a felicidade? Não, a minha felicidade seria eu me realizar em algo. Então, quando o homem ele concentra a energia dele para buscar a felicidade, ele vai se angustiar, porque a felicidade, ela é resultado, ela não é uma busca. Eu não tenho que ir em busca da felicidade, eu tenho que fazer as coisas. E aí, quando eu estiver fazendo as coisas, ela seja resultado daquilo que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo vai ter o resultado nele. E se eu alcançar o objetivo nele pelo qual eu vim, e eu estou fazendo, e eu estou sendo filho dentro da igreja, dentro do corpo, dentro do reino, ele realizará o desejo do meu e do seu coração. Então, o que é o adoecimento? São os níveis de insatisfação do ser humano. Viver padrões? Sem propósito. Viver sem propósito? E aí vem as perguntas egocêntricas, né? Que são aquelas perguntas que fazemos quando estamos correndo atrás de uma felicidade. Eu não sou feliz, eu sou insatisfeito porque eu não tenho a felicidade, a contemplação daquilo que eu mais almejo. Então eu tô triste, eu tô angustiada. E aí nós estamos perdendo um tempo precioso aonde podemos fazer algo para o Senhor e o Senhor falar, opa, está na minha obediência. Se está na minha obediência, fazendo aquilo que eu preciso agora. Então, na obediência, a presença vincula, e aí o Senhor realiza o desejo do coração. Mas quando? Quando eu estou agora gastando meu tempo, a minha mocidade, em realizar o desejo do coração do Pai. E aí vem as perguntas egocêntricas.
O que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos? Geralmente, o ser humano faz esses tipos de pergunta quando está na fase da adolescência, ali, 12 aos 18 anos. E é onde que o jovenzinho, ele se perde totalmente nessas perguntas. Porque ele fica assim, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou casar, e ele entra nessas perguntas e esse descontentamento, essa angústia, esse sofrimento, e é onde que as pessoas falam assim, puxa, mas o adolescente é um problema, o aborrecente é um problema. Não é um problema, queridos. A adolescência não é uma fase que é para ser problema. Sabe por que se torna? Porque quando a criança é pequenina, ela nasceu uma nova vida. Então vem esperança. O que que acontece com a família, papai, mamãe, os avós? Começam a projetar a vida daquela criança, sendo que Deus já tem um propósito para ela. Nós não podemos projetar. Ah, mas então eu não vou investir em estudos na vida dessa criança, eu não vou facilitar a vida dela? Sim, nós vamos facilitar. Mas o desenho, o propósito dela, só Deus pode determinar, né? Então, o que acontece? A criancinha nasce, nós começamos a fazer planos para aquela criança, planos, projetos. Ah, vai ser quando eu crescer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Eu estava atendendo um adolescente lá no serviço escola, e esse adolescente, 17 anos, totalmente angustiado, níveis de ansiedade, um rapaz bonito, jovem, né, atlético, e esse rapaz sentava na cadeira e fazia, e eu falava assim, tá bem, querido? Tô, tá cansado? Não, um pouco nervoso. Eu falei, calma, filho, calma, nós só estamos fazendo atendimento, você só vai responder as perguntas da anamnese, calma. E ele estava passando por uns processos de vestibulares, os pais muito afeiçoados, muito, né, no dinheiro, muito abastados, né, no dinheiro, almejavam a faculdade de medicina para o rapaz. O primeiro filho já estava terminando a faculdade, e o segundo filho já estavam imputando esse peso de pressão sobre esse filho. Só que o desenho do primeiro deu certo, o segundo não era esse o desenho dele. E a gente acredita que talvez não vai ser. Mas a expectativa desses pais sobre a vida desse jovem, desde pequeno, estude, 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 estude. Você não faz mais do que sua obrigação. Jogar esse peso sobre a vida desse jovem. E esse jovem lutando com todas as forças para as melhores notas, as melhores, estudando né, em escolas particulares caríssimas. O rapaz não tem vida, estuda o dia inteiro. Quando chega à noite, tem um intervalo, às 8 horas da noite, tem nova redação, e é muito estudo, estudo, estudo. E o rapaz começou com crises. Um rapazinho novo, gente, 17 anos. E nós ficamos 2 meses nesses atendimentos, e foi aonde que ele falou assim: eu vou fazer tudo que os meus pais querem para mim, porque é o melhor. Eu falei: é o melhor porque eles querem ou é o melhor porque você também quer? E esse jovenzinho falou: olha, por agora eu entendo que é o melhor que eles querem. E se eu fizer os meus pais felizes, eu estou feliz. E eu falei: qual seria o seu sonho? Ele falou: meu sonho? Eu falei: qual é o seu sonho? Fala para mim. Porque talvez o pai e a mãe não perguntaram para ele qual era o sonho dele. E ele disse assim: o meu sonho, o meu sonho é ser o esporte que ele pratica, eu não vou lembrar o nome. Meu Deus. Ah, é um esporte que ele pratica muito bacana. Eu não sei o nome, queridos, eu não vou lembrar. Ah, eu não vou lembrar.
É um esporte muito chique. E ele é um atleta deles, né, dos jogos. E ele falou assim: o meu sonho é ser um jogador desse e viver minha vida, o meu projeto. E eu falei: o que seus pais querem para você? Medicina. Eu falei: você está com suporte suficiente para isso? Você saiba que se você fazer uma faculdade de medicina, a sua vida é doada para as pessoas. Você entende isso? Ele falou: agora eu vou fazer isso. E nós conduzimos esse atendimento. E no final, nós conversamos com a mãe, que era a que mais tinha expectativa sobre esse jovem, e ela chorou, porque ela falou: puxa, eu não sabia que eu adoeci meu filho com o meu padrão, meu modelo de ideal de vida. Era meu modelo. O primeiro deu certo, o segundo, eu também achei que tinha que dar certo. E aí, por fim, essa mãe falou assim: olha, filho, se você estiver bem nisso, tudo bem. Se você tiver que escolher outra coisa, tudo bem também. E a decisão do filho foi: por hoje eu vou fazer o desejo do coração de vocês, meus pais. Mas isso não impede que eu seja um médico do esporte. Olha que lindo, queridos. Ele tentou conciliar as duas coisas para que ele fosse feliz e para que os pais fossem felizes. Então, nós jogamos um peso na criança e nós falamos assim: criança, você é adulto, e pulamos a fase da adolescência. E quando nós pulamos essa fase da adolescência, que é a identidade própria dela, que ela vai ver o que realmente ela gostaria, qual que é o propósito, porque, queridos, o propósito, ele vem sim na adolescência, tá ali, tá latente. Então, aí, quando esse propósito, ele é divulgado, né, escancarado. Você tem que conduzir o seu jovem. O que que você tanto gosta? Porque aí nós vamos trabalhar nisso. Porque talvez é o desenho, o projeto de Deus para aquele jovem. E aí você sana um adulto que vai fazer aquilo que precisa ser feito, que não era o propósito, não era o desenho. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Então, esse jovem, ele vai sair dessa questão. Por que que ele fica nessa questão? O que eu quero ser, o que eu devo ser, fazer com a minha vida? Porque ele não tem respostas, porque os pais não se prepararam para isso. Os pais não se prepararam para que a fase da adolescência é a hora da personalidade do ser humano, da identidade dele, quem eu sou, para onde eu estou caminhando. Então, ajude o seu adolescente na luz da palavra de Deus, nessa fase, para ele saber qual é o desenho e o propósito dele, para que ele não pule a fase, sou uma criança e vou virar um adulto. E é uma fase do meio, a transição. Essa transição é a fase mais delicada. Tenha paciência, tenha amor, mostre, dê exemplos na Bíblia de jovens que fizeram a vontade de Deus. Queridos, os discípulos, o mais velho que pagava imposto era Pedro, tinha 18. E os outros? Não pagavam imposto porque não tinha. Mostre exemplos de adolescentes, de jovenzinhos que caminharam no propósito maior do Senhor, queridos. As nossas igrejas estão carentes de fazer um projeto para os adolescentes e que eles vão despertar para o seu propósito de vida, para Deus, para que toda a plenitude dele habite em nós, com sabedoria, suave, para que não seja um peso. Eclesiastes 11, 4 a 6. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, às vezes a pessoa está ali parada, o jovenzinho está sem perspectiva, porque os pais não deram esse trato de comunicação que realmente você desejaria, o que você queria. Eu quero te ajudar no seu sonho. É claro, como jovem ainda, ele está naquela fase, não sou criança, não sou adulto, ele está imaturo.
Então, é claro, né? Muitos dos nossos jovens chegavam e falavam assim: ah, eu quero ser um astronauta. Isso é irreal, queridos, é irreal. Ninguém vai viver de espaço. E muitos que entraram nisso já tinham uma bagagem para isso, né? Então, ninguém vai ser um astrofísico, mas o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de trabalhar naquilo que eu amo. Então, isso é satisfação, isso é tratar do jovem para que não se torne um adulto adoecido. Tempo biológico gera angústias de dias. Então, o ser humano ele tem essas fases, assim como uma árvore, ele vive as estações da sua vida, né? Do 0 ao 21 é um tempo da preparação, da educação receptiva, né? É o tempo do bom, do belo, do verdadeiro, aquela fase da criança, né? Criança, adolescência e jovem. Dos 21 aos 42 é a época que ele está vivendo a conquista, uma autoeducação, né? Ele mesmo vai investir. Eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me aprimorar, vou fazer um curso de inglês, eu quero crescer, quero desenvolver. Autoeducação, aí é ele. O primeiro é os pais, papel muito fundamental. Então, do 21 aos 42 é um tempo de conquista. Ele vai se investir nele mesmo. Peraí, deixa eu ver o que eu quero. É uma fase onde ele está aflorado na emoção, na razão, na consciência. Depois o ser humano vai dos 42 aos 63, que é uma fase de realização. Então, se essa fase da conquista foi bem feita, a primeira seria, né, a infância bem feita, depois a conquista bem feita. Quando ele chegar dos 42 aos 63, ele já está entrando nas suas realizações, sua satisfação. Mas se as duas primeiras fases não foram bem feitas, essa fase dos 42 aos 63, ele já está vivendo uma insatisfação. E quando ele está na insatisfação, como é que ele vai realizar alguma coisa? Então, esse é um período de autodesenvolvimento essencial, necessário, útil. Eu sou necessário? Será que realmente eu estou fazendo alguma coisa útil? Será que eu estou sendo importante naquilo pelo qual fui projetado, desenhado, né? Inserido neste mundo, no propósito de Deus? E depois dos 63 a mais, é uma fase de doação. Aí a pessoa já está entrando na questão de espiritualização. O que que é espiritualização? Para onde eu estou indo? Existe um céu, estou voltando para o Senhor. Ele está ficando cada vez mais, buscando mais palavra, mais essência de Deus. É a hora de pensar com o coração. O que que é pensar com o coração? Estou voltando para a casa do meu pai. E aí a gente vê as fases, né? Porque a fase do adulto para a juventude, dos 19 ao 30, é uma fase onde a pessoa está vivendo ou intimidade ou isolamento. Ou eu entro em intimidade, eu vou estar inserido dentro da minha família, vou estar vivenciando tudo isso, ou então ele se isola. Por quê? Porque a família não quer ouvir. Ah, tá falando muita besteira, muita bobagem, não quero nem te ouvir. Isso é besteira. Eu faço, é melhor, faz do meu jeito que vai dar certo. Essa fase dos 19 ao 30 é uma fase em que o homem está buscando uma preocupação com o cuidado com os filhos, com a educação. Ou seja, ele quer transmitir um legado, uma cultura, né? E ele está preocupado, está com uma preocupação relativa a firmar, a guiar uma nova geração. E na velhice, que seria os 60 mais, para o fim da vida, ele está buscando o quê? Viver uma integridade ou ele está vivendo desesperança, que a maioria dos idosos que nós vivemos e atendemos está nessa questão da desesperança. Eu não fiz nada da minha vida. E é muito ruim, porque as pessoas não percebem que os idosos, tem muito idoso que se suicida também. Então, nessa fase, é a fase que o homem está buscando, olha, a integridade, ele está revendo as experiências anteriores, ele está fazendo um balanço da vida, uma aceitação. Ai, vou aceitar essa vida, não fiz nada. É um sentimento de responsabilidade pelos próprios atos, é uma perspectiva racional e materialista da vida, satisfação, paz de espírito, retraimento.
ou reflexão? Bom, a palavra do Senhor diz assim, em João 4, 13, 14. E Jesus respondeu, ele disse: aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Que água? A água que o mundo oferece para nós. São as coisas que vão matando a nossa sede. Há uma promoção, um cargo grande, uma função importante, um carro, uma conquista gigante. Tudo isso são as sedes da nossa vida. Ah, eu preciso, eu quero um casamento, eu quero fazer uma família, eu quero um filho, eu quero uma casa, eu quero um carro. Isso são as sedes da nossa vida. Mas o Senhor está falando, porque a água que eu lhe der, agora a água, mas aquele que beber da água que eu lhe der, que água? A água é a satisfação de ter uma vida plena. Eu fiz algo neste mundo para alguém. Eu trabalhei num corpo, uma igreja. Eu trabalhei num reino. Eu fiz a minha parte de levar esperança, de abrir os olhos das pessoas, de dar um Pai nos céus, um Deus, de dar um futuro. Então, aqueles que beber dessa água, essa água, nunca mais vai ter sede, porque as insatisfações dessa vida não suple. É como uma comida que a gente come todo dia. Você vai lá, enche o armário de comida, come, 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 daqui a pouco tem que comprar de novo. Nunca tá lá, nunca vai procriando, como fala? Não procriando, nunca vai recriando, né? E o Senhor diz: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, da satisfação que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte, não se esgota nunca, que salta para a vida eterna. Então, meu propósito maior, então pode chegar a minha velhice, mas eu fiz algo. E eu estou voltando para o céu satisfeito porque eu deixei um trabalho aqui. Eu conduzi muitas pessoas, na verdade. Eu conduzi as pessoas, eu abri os olhos das pessoas. Eu dei esperança. Eu trouxe um manual que funciona. Aqui está o meu manual, ele funciona. Nele tem tudo que nós precisamos. Não há motivo de vivermos uma vida de insatisfação, porque nele todas as coisas são satisfeitas. Eu tenho propósito, eu tenho sentido de vida. E o meu sentido é levar muitas pessoas a acreditarem em sair das suas mazelas e sair das suas tristezas, porque existe um Pai nos céus, existe uma casa para eu voltar, existe uma esperança, e eu vou voltar satisfeito porque eu fiz algo. Realmente eu fiz algo aqui. Esse é o sentido da vida. Existe um autor que eu amo de coração, eu trabalho com ele ali no presídio, porque a teoria desse neuropsiquiatra é fantástico. Ele viveu nos campos de concentração e ele viveu todos os sofrimentos do mundo. E ele disse assim, que existem três coisas que podem ser sentido na vida do ser humano. Um amor, eu vivo por um amor que eu ainda vou vivenciar. Um trabalho, eu vou viver porque eu quero um trabalho, quero montar um negócio, eu quero uma fonte de renda e uma causa. Que causa? A causa do reino. Queridos, a causa do reino não tem fim, mas ela se multiplica de geração em geração, porque esse é o nosso legado como filhos e cidadãos do céu. Então, por que que o homem adoece? Eu coloquei aqui. Porque ele vai percebendo o tempo passar. Tempo pode ser visto de uma forma biológica, como anos da vida. Ah, estou só envelhecendo. Isso é insatisfação. Tempo pode ser visto como um livro, que você vai lendo, a cada capítulo é uma história, mas ela pode ser lida por mim, um livro, eu leio, eu tenho a minha interpretação, outra pessoa lê, tem outra interpretação, é como a Bíblia, né? Cada um faz a sua interpretação. Então, o tempo, ele pode ser visto como uma interpretação pessoal,
O tempo pode ser visto como uma compreensão daquilo que eu estou vivenciando. Peraí, o tempo para mim é isso que eu estou vivendo. É diferente do tempo daquele outro que está vivendo outra coisa. Então, pessoas insatisfeitas e adoecidas nos seus projetos existenciais. Então, existe um projeto melhor do que os nossos, que é os desejos, os projetos e o sonho de Deus, né? Então, quanto que, na verdade, tempo, queridos, ele é morte, ele é a finitude, ele é um fim, né? Então, nosso fim será lá nos últimos tempos da nossa vida, é dizer, fiz um bom trabalho, cumpri a minha carreira, o meu propósito, estou voltando para o Senhor. Estou voltando para a eternidade, para com o meu Pai, para com o Senhor, para com Deus. E eu lá, eu fiz o meu papel aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor desenhou para cada um de nós. Que os nossos desenhos e os nossos projetos estejam no Senhor todos, para que nós vivemos uma vida de satisfação. E aí o Senhor realizará os desejos do nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Ajude, Senhor, meus irmãos e as minhas irmãs nos seus propósitos com o Senhor. Pai, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e que ainda estão vivendo níveis de insatisfação, abre-lhe os olhos, abre os olhos de dentro para fora, para que a luz do Senhor resplandeça e eles tenham respostas, porque todo o nosso trabalho precisa ter resultados no Senhor. Ai, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos guardado, nossas finanças, negócios, sonhos, projetos. Pai, muito obrigado porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é a nossa maior provisão. Abre os celeiros dos céus, Pai, e derrama, Senhor, recursos, sabedoria, estratégias para este tempo, em nome de Jesus. Que as muitas águas do trono venham sobre nós e que curem, Senhor, curam as águas que curam, que saram, em nome de Jesus, as nossas vidas e as nossas motivações, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, né? E até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.